Oi, tudo bom, queridos? Vamos começar com a nossa frase do dia. Finalmente chegou a quinta-feira, feriado aí, né? Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Vamos lá. Nossa frase do dia de hoje é de Guimarães Rosa. O homem nasceu para aprender, tanto quanto a vida lhe permita. Essa frase simplesmente quer dizer que o homem, quando diz o homem, gente, é homem e mulher, tá? Nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então, nós estamos em constante aprendizado. Não podemos fechar os olhos ou ignorar o aprender, né? Às vezes, nós pensamos que nós sabemos, eu sei consertar isso. Mas às vezes tem uma pessoa que sabe consertar e às vezes de uma maneira mais rápida, de uma maneira diferente. Então, ninguém nunca sabe tudo e ninguém nunca sabe nada. A nossa vida ela é um eterno aprender e um eterno ensinar. Eu, enquanto professora, estou na sala de aula para aprender, para ensinar para vocês, eu aprendo muito com vocês. Eu acho que vocês já observaram nas nossas conversas, sempre vocês vêm com alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, um fato novo, um fato novo que me faz com que eu chegue na minha casa e pesquise sobre aquilo, entendeu? Então vocês que são alunos também ensinam nós professores. E é assim na vida, né? A gente assiste um programa de TV, tá sempre vendo uma curiosidade, aprendendo uma coisa nova. Nunca devemos ignorar o aprender e nem ignorar o ensinar, tá? Não tem por que nós sabemos alguma coisa não passar para frente, não dividir o que a gente sabe. E assim, automaticamente, nós vamos aprender com o outro, aprender o que ele sabe também, tá bom? Hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Mulher. Tem o Dia Internacional, né, que é o dia 8 de março. E hoje é o Dia Nacional da Mulher, 30 de abril. Tá vendo tanto que a mulher é importante? 2 datas reservadas a ela. Então, nesse dia, eu quero que vocês, todas as mulheres que estão aí no convívio de vocês, que vocês cheguem perto, que vocês falem da data de hoje, que vocês digam o quanto é importante ser mulher. É muito importante ser mulher, né? A mulher, hoje em dia, ela tá autônoma, né? Ela tem autonomia, ela tem vontade própria, ela tem independência. Isso é muito importante, né? Ela tem um lugar na sociedade, né? Então, hoje, eu quero que vocês cheguem para as mulheres da vida de vocês, as mulheres importantes aí que estão com vocês nessa quarentena aí em casa, digam a importância delas, as parabenizem pelo dia de hoje, né, que é o dia nacional, tá? Hoje é só nacional. E digam a importância delas, façam elas se sentirem de fato importantes assim como elas são, tá? Hoje a nossa aula, gente, é de ciências e nós vamos lá para a nossa correção das atividades da página 240 até a página 244, tá bom? Então vamos começar. No exercício 1 fala sobre a dentição. Sobre a dentição, realize as atividades a seguir. Então vocês teriam que pintar, né? Pinte os diferentes tipos de dente de acordo com as funções que eles exercem nos seres humanos. Para isso, siga a legenda. Para cortar os alimentos, vocês iam pintar de amarelo, né? Então, vocês iam pintar de amarelo os dentes incisivos. Aqui no livro, fala sobre a dentição. Se você for lá atrás, você vai ver. Tem lá tudo certinho, os dentes incisivos, tudo marcado direitinho, tá bom? E iam marcar e rasgar os alimentos, rasgar os alimentos, pintar com a cor verde, que são os caninos, e esmagar e triturar os alimentos, azul, que são os molares e os pré-molares, tá? Letra B. A dentição dos animais está relacionada ao tipo de alimento que eles ingerem. Observe a dentição a seguir. Então, o tipo de alimento que eles ingerem, já havia falado para vocês na aula passada, né? Se o alimento se alimenta de planta, o animal se alimenta de planta, ele é um animal herbívoro, ele tem um tipo de dentição. Se alimenta de outros animais, é carnívoro. E muda conforme o tipo de alimento que ele consome. Letra A. Dentes molares e pré-molares bem desenvolvidos. Representação do crânio de uma vaca. Então, aí é um animal herbívoro, né? Representação do crânio de uma vaca.
Animal herbívoro. Então, é herbívoro. Ela se alimenta de quê? De capim, né? B. Dentes molares e pré-molares arredondados. Representação do crânio de um javali. Javali se alimenta dos dois, né? Onívoro. Aí embaixo, escreva qual das dentições acima pertence a um herbívoro e qual delas pertence a um onívoro. Então, vocês vão observar o quê? Os dentes mais desenvolvidos em cada animal, né? Então, você vai olhar qual que é o dente mais desenvolvido da vaca e do javali. Que são o quê? Os caninos, né? Então, quer dizer o quê? Que a vaca, os dentes caninos são do javali. E os molares e os pré-molares da vaca, tá? De acordo com o tipo de alimentação, qual das dentições é a mais semelhante à do ser humano? Qual que você acha, de acordo com a alimentação, qual é a que mais se parece com a nossa do ser humano? Seria a letra B, né? A do javali. Tá? Todos os dentes completos, né? Que tem os dentes de cortar alimentos, de rasgar alimentos, esmagar alimentos. Por quê? Porque nós não nos alimentamos apenas de plantas, nós comemos carnes também, né? Então precisamos dos dentes para quê? Para rasgar e ter o dente com mais força para triturar. Então a letra B, o do javali, né? O animal onívoro. Vamos lá para 241. Número 2. Complete o diagrama com o nome das estruturas indicadas na imagem abaixo. Então, vamos lá. A número 1. Traqueia. Número 2. Brônquio. Número 3. Faringe. 4. Bronquíolo. 5. Pulmão. 6. Narina. 7. Faringe. Tá? Página 242, exercício 3. Observe a imagem ao lado. Letra A. Como é chamado o movimento respiratório que permite transferir o ar do corpo humano para o balão de festa? Então, quando você assopra, qual é esse movimento? Expiração, tá? Expiração. Está jogando o ar para fora dos pulmões. B. O ar que está sendo inserido no balão de festa apresenta as mesmas características do ar do ambiente? Justifique. Esse ar que nós jogamos para fora do balão, ele é o mesmo que está no ambiente? Diferente, né? Por que é diferente? Porque o ar que nós colocamos dentro do balão, ele é rico em gás carbônico e ele foi aquecido dentro do nosso organismo, né? Ele foi umedecido, ele foi filtrado até que ele chegue nos pulmões. Já o ar que está no ambiente, ele é rico em gás oxigênio e ele não sofreu nenhuma alteração, tá bom? Ele não sofreu nenhuma alteração. A partir do momento que a gente pôs para fora, não é o mesmo. Porque a gente colocou para fora o gás carbônico, né? Nisso ele foi aquecido, ele foi umedecido, ele sofreu uma série de transformações dentro do nosso organismo. Já o do ambiente é o gás oxigênio e não sofreu nenhuma alteração, tá? 4. Observe a imagem a seguir e assinale as opções corretas. Letra A. A imagem apresenta o movimento de inspiração. Inspirar, você está colocando o ar para dentro do seu organismo. Tá vendo que a setinha está apontando para dentro do nariz? Letra B. O diafragma está contraído. Quando você inspira, ele contrai. Letra C. Nesse movimento, o tamanho dos pulmões aumenta, né? Você contrai o diafragma e expande o pulmão. Letra D.
O ar envolvido nesse movimento é rico em gás oxigênio, tá bom? 5. Circule de amarelo as sentenças relacionadas à ação das plaquetas, azul, hemácias, vermelho, leucócitos. Aí tem ali. Amarelo age em lesões dos tecidos, age na coagulação sanguínea. Esses são amarelos. Azul, transporte de gás oxigênio, transporte de gás carbônico. Vermelho, defesa contra agentes invasores, defesa contra toxinas. 6. O esquema a seguir representa a relação entre os sistemas digestório, respiratório e cardiovascular da nutrição do corpo. Preencha adequadamente os espaços com as palavras do quadro. Então, esses espaços dessas atividades são essas palavras que estão no quadro, tá? Você vai colocar adequadamente. O sistema digestório quebra e absorve os nutrientes dos alimentos. Segundo balãozinho. O sistema respiratório absorve o gás oxigênio da atmosfera. Terceiro balãozinho. O sistema respiratório elimina o gás carbônico para a atmosfera. Agora vamos para a última aí, que é o complete, né? Para completar. O sistema cardiovascular transporta e distribui os nutrientes e o gás oxigênio até as células. E também transporta o gás carbônico das células até o sistema respiratório. Se vocês tiverem observado que vocês erraram alguma coisa, volte o vídeo, tá? Para vocês poderem fazer certinho. 7. Assinale as alternativas que contêm informações corretas sobre o coração. Eu vou ler aqui apenas as alternativas corretas, tá? A que vocês deveriam ter marcado. Participa do transporte e da distribuição de substâncias que devem ser eliminadas do corpo. É formado por tecido muscular, por onde o sangue é formada por tecido muscular que se contrai e relaxa de maneira ordenada. Apresenta 4 cavidades, por onde o sangue se desloca. Então, o correto é a primeira, a terceira e a última, tá? 8. Observe a imagem abaixo e complete os espaços com as palavras do quadro. Então, nessa azul aí, a linhazinha azul é veias. A primeira, coração. A de baixo do coração, artérias. E a abaixo aí que tá ligada nesse campinho verde, capilares. 9. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. As hemácias são células responsáveis principalmente pelo transporte de gás, oxigênio e de gás carbônico para todo o corpo humano. Os leucócitos são células relacionadas às defesas do organismo, protegendo-o de agentes invasores. E aí nós finalizamos o nosso módulo de ciências, tá? Finalizamos aí. Como nós finalizamos, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Ou numa folha, ou se já tiver buscado o caderno no caderno. Primeiro de tudo, cabeçalho com data, gente, que vai ser muito importante quando a gente retornar, tá? Essas atividades todas com datas. E eu quero que vocês escolham 3 temas estudados durante todo o módulo, 3 conteúdos de ciências que vocês acharam mais interessantes, que vocês acharam mais importantes, ou que vocês gostaram mais de estudar. 3 temas. Vão ler novamente eles, podem assistir às aulas que eu falo deles, pode também pesquisar no Google, pesquisar fora, tá bom? E aí, o que acontece? A partir daí, vocês escolheram esses 3 temas, vocês vão ler sobre eles, e eu quero que vocês façam um resumo. O que é esse resumo?
É copiar partes picadas do texto? Não. Vocês vão ler e escrever aquilo que vocês absorveram, que vocês entenderam. Se eu li, eu falo assim, nossa, mas eu entendi só isso. Nossa, mas eu esqueci totalmente, eu não consigo lembrar de nada. Pesquisem, tá? Pesquisar, aquilo que eu falei no início da aula. Sempre buscar novos conhecimentos, tá bom? E aí vocês façam, essa é a atividade para fechar esse conteúdo de ciências, tá ok? Para a gente poder iniciar um novo módulo, fechando esse com tudo na ponta da língua, tudo bonitinho, tá ok? Vou ficando por aqui, desejo a vocês um bom final de semana, um excelente feriado para vocês e para a família de vocês. E na semana que vem nós estaremos aqui novamente, tá? Abraço a todos!